Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos os que estão a assistir a este direto. Sejam todos bem-vindos. Vou só tirar aqui o som. Ok. Está-se a ouvir a repetir ou não? Não. Ai. Ok. Pronto. Vou dar continuidade ao projeto implementado pelo Núcleo de Estudantes de Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis, em que vamos apresentar e dar a conhecer alguns dos conteúdos abordados ao longo desta licenciatura, através dos diretos, com convidados especiais de referência. O nosso objetivo é esclarecer questões correspondentes a cada tema e complementar com um vídeo de sugestão para poderem assistir e pôr em prática em casa. O nosso convidado de hoje é o professor Diogo Monteiro, docente na SDRUM, licenciado e mestre em Psicologia do Desporto e do Exercício, é doutorado em Ciências do Desporto, membro integrado do Centro de Investigação e Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, membro da subárea científica de Psicologia do Desporto e Exercício da SDRUM, membro do Conselho Científico da Unidade de Investigação do Instituto Politécnico de Santarém e subcoordenador do curso da licenciatura em Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis. Publicou 65 artigos e ganhou vários prémios de mérito científico e académico. É orientador de dissertações de mestrado e teses de doutoramento, revisor de 22 revistas e editor associado de 4. A disciplina Modelos de Mudança Comportamental foi iniciada no primeiro ano, sendo uma das mais importantes para dar resposta a este tema. Desde já agradecemos ao professor por aceitar o convite por parte do Núcleo, por participar e proporcionar este momento de conhecimento e partilha. Agradecemos também ao Núcleo de Treino Desportivo pela disponibilidade que demonstrou em nos ensinar a trabalhar com a transmissão na plataforma Zoom para o Facebook. Vamos passar agora às questões. Antes de falarmos acerca de hábitos, como é que explicaria o processo de transformação de comportamento em hábito? Que fatores é que poderiam influenciá-lo? Ok. Em primeiro lugar, obrigado Filipe, e no teu nome agradecer ao Núcleo de Estudantes de Atividade Física e Estilos de Vida Saudáveis. À semelhança do que disse a semana passada ao Geraldino, na altura a representar a Associação de Estudantes, é para mim um gosto poder partilhar convosco o meu singelo conhecimento sobre as matérias às quais me pedem para poder contribuir e falar, e obviamente reiterar esse agradecimento. Relativamente à tua questão, isto numa primeira instância, em detrimento de se falar daquilo que é o hábito propriamente dito e o processo de transformação desse comportamento em hábito, importa perceber que o hábito é uma consequência. Ok? E essa consequência pode ser determinada por diversos fatores, entre os quais surge aquilo que é o denominado processo de autorregulação. Entenda-se por autorregulação todo e qualquer processo subjacente à motivação do próprio sujeito, que permite que de uma forma regulada, mais controlada ou mais autónoma, os sujeitos possam de facto incorporar na sua rotina diária diferentes comportamentos, sejam eles tornarem-se mais ativos, adotarem comportamentos mais saudáveis, enfim, uma panóplia de comportamentos que daí podem advir. Portanto, o hábito deve ser visto como uma consequência dessa questão. E, obviamente, não só a própria motivação contribui essencialmente para o processo de criação do hábito, porque quanto mais autónomos os sujeitos são no seu processo de regulação em função do seu contexto, maior é a probabilidade dos comportamentos se tornarem mais automáticos. Embora esta seja ainda uma área pouco explorada, os estudos mais recentes remontam a 2018, 2019, em que de facto há uma necessidade emergente na literatura de se alavancar outros fatores que possam promover o hábito, até porque o hábito varia de circunstância para circunstância, de contexto para contexto, de pessoa para pessoa,
e, acima de tudo, em função daquilo que são os skills que as próprias pessoas têm. Porque comportamentos, como dizia também da outra vez, comportamentos mais complexos, tornam-se mais difíceis de se tornarem hábitos face a comportamentos menos complexos, o que nos obriga a nós, enquanto seres humanos, a utilizar um conjunto de recursos para podermos dar resposta a essa questão, que muitas das vezes nós não temos esses recursos, sejam eles de uma forma inata ou de uma forma adquirida. Portanto, seja a motivação, sejam os fatores do contexto, que são extremamente importantes, a forma como nós interagimos com o nosso contexto, o que conseguimos retirar dele, e experiências prévias, ok? Aquilo que nós temos feito no passado são, na minha opinião, e com base também naquilo que é a pouca literatura existente ainda, os principais fatores que podem determinar o processo de criação de hábito. Para a maior parte das pessoas, motivação é motivação. Mas quem é da área do desporto sabe que existem vários tipos de motivação. O professor tem um artigo, The Bright and Dark Sides of Motivation as Predictors of Enjoyment, Intention and Exercise Persistence, onde aborda os dois lados da motivação, o Bright Side and Dark Side of Motivation. Nesse mesmo artigo, referiu que a frustração das necessidades psicológicas básicas podia ser algo positivo. Em que medida é que esta frustração pode ser positiva? Essa pergunta é muito interessante. Em primeiro lugar, é verdade. Muitas das vezes a própria motivação é considerada motivação, mas de facto quando nós nos pomos a olhar para o construto ou para o conceito de motivação, ele é um construto largo, ok? E existem mais de 32 teorias que tentam abordar ou que explicam o processo de motivação. Só que nós não podemos considerar a motivação apenas como um processo dicotómico, em que ela é vista do ponto de vista intrínseco e é vista do ponto de vista extrínseco. É mais que isso, porque dentro do próprio chapéu daquilo que é a motivação extrínseca, nós temos diferentes formas de regular o nosso comportamento. Formas mais externas, mais introjetadas, mais identificadas e mais integradas. Até chegarmos àquilo que é o ideal, aquilo que é o divertimento, o prazer que nós sentimos no que estamos a fazer, que é o conceito de motivação intrínseca. Nesse trabalho que tu referias, foste estudar a lição, nós referimos de facto isso. Isso é um trabalho que é dos estudos de doutoramento do professor Filipe Rodrigues, e a frustração de facto pode ser uma variável interessante naquilo que é o facto de determinar ou não comportamentos de persistência. Isto porquê? Porque até agora aquilo que existe na maior parte dos contextos é a avaliação da satisfação das necessidades psicológicas básicas, da autonomia, competência e relação. E estas três necessidades, segundo aquilo que a literatura vem evidenciar há 3 décadas a esta parte, elas são inatas a todos os seres humanos, independentemente da nossa raça, etnia, cultura, entre outras características. Contudo, muito recentemente, este conceito de frustração começou a ser associado. Porquê? Porque era utilizada a questão da satisfação e assumia-se que quando há satisfação é a ausência de frustração. Mas, de facto, isto não se passa assim. Porque uma coisa é eu ter satisfação, outra coisa é eu ter frustração. E outra coisa ainda é quando há a junção das duas. Porque a frustração não significa ausência de satisfação. Porque a ausência de satisfação é insatisfação. E a frustração é vista como um processo ativo, em que muitas das vezes associada à satisfação das necessidades pode conduzir a processos a consequências, neste caso, mais positivas. Porque muitas das vezes o próprio sujeito, no contexto onde está, se sente frustrado à sua autonomia ou à competência, e desde que essa frustração seja considerada importante para que ele possa evoluir naquilo que está a fazer, então sim, aí a frustração é muito, muito importante. Mas para além disto, e ela aparece muito também associada a esta questão da frustração, porque as tendências atuais que a literatura nos tem apontado também demonstram o facto do quê? De um dos processos regulatórios da autodeterminação, que é introjetada,
é um processo de regulação em que o sujeito faz ou pratica alguma coisa para evitar punições internas, como, por exemplo, sentimentos de culpa ou ansiedade. Contudo, recentemente, este processo regulatório de introjeção é visto em duas perspectivas. Numa perspectiva mais de aproximação e numa perspectiva mais de afastamento. Traduzindo isto por outras palavras, ou dizendo isto por outras palavras, quero com isto referir que um processo de introjeção por aproximação quer dizer que a forma como o sujeito regula o seu comportamento está mais perto das formas mais autónomas, identificada ou integrada. Ou seja, quando me identifico com aquilo que estou a fazer e quando integro aquilo que estou a fazer na minha rotina diária. O que eventualmente vai, de certa forma, corroborar com aquilo que dizia anteriormente, quando da tua primeira questão, que é o facto de processos mais autónomos poderem ser determinantes-chave para a promoção do hábito. Portanto, e por outro lado, um processo de afastamento, quando esta introjeção, quando nós começamos a fazer alguma coisa, para então evitar as tais punições internas que referia, e aproxima-se mais às formas mais controladas. Ou seja, se por um lado temos a satisfação que determina os níveis de autodeterminação ao longo deste contínuo motivacional, então quer dizer que a combinação da própria frustração com a satisfação, quando equilibradas, pode também conduzir a estados mais autónomos. Porque relembro que a frustração não é a ausência de satisfação. E a frustração é vista como um processo ativo. Aliás, até os próprios autores que avançaram teoricamente com esta questão dizem que a questão da satisfação e da frustração são assíncronas. Assíncronas neste ponto de vista, ok? Que um sujeito que tenha satisfação não tem ausência de frustração e vice-versa. Portanto, elas podem funcionar uma mais frustrada e outra mais satisfeita, como podem funcionar as duas em simultâneo e automaticamente o sujeito atingir padrões mais autónomos e, consequentemente, consequências mais positivas. Noutro artigo seu, Understanding Exercise Adherence, the Predictability of Past Experience and Motivational Determinants, é referida também a influência que os instrutores têm relativamente à motivação dos seus clientes. O papel do instrutor é assim tão relevante para a formação do hábito de ir ao ginásio? Boa questão. Boa questão. Esse estudo foi é o único que temos ainda neste momento que coloca em evidência a forma como o comportamento passado, entenda-se aqui por comportamento passado, a experiência de prática, o número de vezes, melhor dizendo, o número de vezes que o sujeito tinha ou ia ao ginásio antes da avaliação. E como é visível aí, esse comportamento passado foi testado em diversos momentos dessa sequência causal. E apenas apresentou uma importância significativa quando foi colocado antes daquilo que é o comportamento futuro. Ou seja, o número de vezes que o sujeito foi ou praticou a atividade 6 meses após a primeira avaliação. Isto quer dizer, mas tudo isto, se formos olhar para a sequência, tudo isto parte daquilo que é o papel do instrutor, neste caso, como poderia ser dos treinadores ou de outro agente que possa exercer influência ou criar condições para a satisfação das necessidades psicológicas básicas que falava, dos processos de motivação e das diferentes consequências existentes. Tem um papel preponderante, porque são eles que criam estas condições. Pelo que, respondendo concretamente à tua questão, sim, tem um papel fundamental, porque são eles que criam climas de suporte, ou de frustração, ou de, como agora recentemente também tem sido emancipado na literatura, que é comportamentos interpessoais de não querer saber, ou seja, a pessoa estar a fazer bem ou mal, o instrutor simplesmente ou o treinador não quer saber. Só que o mais importante disto tudo é quando os comportamentos de suporte do instrutor estão equilibrados com aquilo que são as necessidades de satisfação dos praticantes, quando há este equilíbrio,
Então, aí sim, temos uma robustez muito maior naquilo que é a predição. Portanto, tanto do ponto de vista individual, os comportamentos do instrutor são importantes, mas mais importante que isso, ou mais relevante que isso, é quando eles são combinados com a satisfação das necessidades do próprio praticante e com os próprios comportamentos do praticante. Porque uma coisa é aquilo que eu percepciono enquanto profissional, outra coisa é aquilo que as pessoas que estão à minha frente percepcionam daquilo que eu faço. E a interação entre estas duas, ok? Quando eles estão alinhados, ok? Vai levar a uma maior satisfação das necessidades e, consequentemente, a processos regulatórios mais autónomos, o que invariavelmente, como é sabido, leva a consequências mais positivas. No artigo anteriormente referido, foi investigado o impacto dos comportamentos passados na criação do hábito. Em que é que consiste este conceito e que influência tem realmente? Ok, como eu dizia, este comportamento passado por nós assumido foi o número de vezes que os sujeitos em causa tinham ido ao ginásio. Comportamento este observável, ok? Registros eletrónicos foram observados, quantas vezes é que veio. E o comportamento futuro medido da mesma forma. Isto é importante porquê? Porque é uma experiência prévia que o sujeito tem. Então, se é uma experiência prévia, eu consigo perceber se a cada X tempo que passa, ou que ele passa a fazer uma determinada atividade ou a adotar um determinado comportamento, então há uma probabilidade de Y dele lá continuar envolvido. E isto pode ser aquilo mais perto que existe num processo de formação de hábito, que é a experiência que eu tenho prévia. E este trabalho vem precisamente corroborar isso, em que vem dizer que o comportamento passado, quando tido em consideração, então ele é um forte preditor do comportamento futuro. E que, só que lá está, aqui isto tem várias limitações, que é o facto da complexidade do comportamento, o facto de terem sido medidos apenas sujeitos que já tinham 6 meses de prática, o que de acordo com a curva do abandono são menos suscetíveis de abandonar a prática. Isto são algumas evidências preliminares que carecem de verificação futura, nomeadamente colocar sujeitos em diferentes condições, com 1 mês de prática, 3 meses de prática, 6 meses de prática e por aí fora, para perceber se à medida que eles vão aumentando, se eles aumentam, a cada 6 meses que aumentam de prática, se a probabilidade de continuarem envolvidos nos 6 meses seguintes também aumenta. Isto sim é interessante, porque se nós conseguimos determinar isto, talvez possamos ter aqui algumas linhas guia orientadoras de forma a reduzir aquilo que é o abandono existente atualmente na prática da atividade física e, em contrapartida, potenciar a persistência na prática. Contudo, falta-nos ainda também medir o processo de hábito, que não foi medido aí. Nós assumimos ou suspeitamos que possa ser à luz desta perspectiva, mas falta medir o processo de formação de hábito e perceber eventualmente as dificuldades que as pessoas têm, a complexidade dos comportamentos que estão a realizar, como dizia, dividir por experiências de prática que também têm influência, por diferentes níveis de competências. Enfim, há aqui uma panóplia de fatores que devem ser tidos em consideração para dar ainda uma maior robustez a estes dados preliminares. Falta avaliações ser feitas nesse aspecto. Sim, ainda há algumas avaliações que carecem. Por exemplo, atualmente em Portugal nós não temos nenhum instrumento que seja capaz de medir o hábito. Estamos a tratar desse assunto, mas ainda é necessário validar esse instrumento, aferi-lo para a população portuguesa e depois poder usar de forma a podermos ter uma medida concreta de hábito e depois cruzar outras variáveis que a literatura já vem apontando, como por exemplo a intenção, aquilo que é o controlo percebido relativamente àquilo que é a minha experiência passada, dividir os sujeitos em função da complexidade dos comportamentos que referia, para podermos ter uma certeza mais fidedigna sobre estes resultados. Acha que é mais fácil mantermos um novo comportamento quando investimos dinheiro nele?
Por exemplo, é mais fácil a pessoa convencer-se a praticar exercício físico se está a pagar uma mensalidade num ginásio? Há duas coisas sobre isto que são importantes de serem ditas. Primeiro, o facto de eu investir dinheiro em alguma coisa pode fazer com que eu tenha um compromisso. Mas esse compromisso pode não ser sinónimo de persistência. Eu posso ter um compromisso comigo mesmo porque eu já paguei, e então eu vou fazer alguma coisa ou vou usufruir daquele serviço porque eu já paguei. E dados concretos relativamente a isso não tenho ainda, porque o facto de nunca estudei nem conheço algo em que me tenha dito quando os sujeitos pagam alguma coisa ou algum tipo de serviço ou aumentam o seu grau de compromisso, isso está ok. Agora, se isso contribui ou não para um processo de formação de hábito, não te consigo dar a resposta. Até porque o processo de formação de hábito é um processo complexo. É um processo complexo, principalmente de comportamentos de atividade física. Tornar um comportamento de atividade física um hábito é um processo muito, muito complexo. E é automático. Portanto, eu não sei qual é que pode ser aqui a influência o facto de eu estar a pagar por um serviço pode contribuir ou não para o hábito ser enraizado mais depressa ou mais devagar. A certeza, porém, que tenho é que se tu pagas por alguma coisa, desde que seja um serviço de qualidade e prestado por pessoas com formação na área em que o serviço é para ser prestado, isso aumenta o teu grau de compromisso. Eventualmente pode ajudar a fazer isso, porque a questão do compromisso que tenho face a alguma coisa pode eventualmente aumentar os níveis que eu tenho de bem-estar, por aí fora, de ativação, de vitalidade, e isso poder conduzir a um processo de formação de hábito. Poder, de certezas não tenho, nem são áreas emergentes como te dizia há pouco, Filipe, pelo Sim. que é difícil estar-te a dar uma resposta concreta relativamente a isso. Embora possa também aqui estar associado um processo de regulação mais controlado, porque nós quando pagamos alguma coisa e assumimos esse compromisso, ou seja, eu vou porque eu paguei, eu de certa forma estou a controlar e estou a colocar pressão interna. Tudo bem, os serviços devem ser pagos, mas acima de tudo aquilo que as pessoas têm que fazer é algo que realmente lhes dê prazer e que elas, acima de tudo, se percepcionem competentes no que estão a fazer. É o mais importante. E também há outra versão possível, que é ser outra pessoa a pagar. Por exemplo, os pais obrigam o filho a ir ao pagando e ele não está a ter aquele gesto de pagar. Logo aí também pode influenciar. Aí já é diferente, aí já falámos novamente daquilo que são os fatores contextuais, em que os pais estão, de certa forma, a controlar o contexto onde o filho se insere e estão a pagar por esse serviço, mas ao pagar e a obrigar, aquilo pode não ser o que realmente o filho gosta ou quer, o que invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai conduzir a um abandono daquilo que é esse novo comportamento. Porque se o pai paga, por exemplo, uma nutricionista porque o filho tem excesso de peso e necessita de ter uma dieta mais equilibrada, mas se essa dieta coloca alimentos em que ele não gosta tanto ou não está tão disponível para isso, né? Isto provavelmente pode não acabar, o fim pode não ser aquele que é o esperado. O mesmo se passa no contexto da atividade física. Quando os pais querem obrigar os miúdos a fazer isto ou a fazer aquilo, isso pode não ser o mais adequado, porque não é de facto aquilo que eles realmente gostam. E acima de tudo aquilo que os pais têm que estar preocupados, porque são um agente muito importante de suporte social e que manipula o contexto ou os contextos onde os filhos estão inseridos, certo? E ir ao encontro daquilo que realmente os filhos querem ou gostam mais. Porque se ele gosta mais de nadar, o pai ou a mãe não pode estar a pôr no futebol. Ou se ele gosta mais de jogar basquetebol, entre outras modalidades que existem. Ok? Sim. Às vezes, quando se começa um novo hábito saudável,
abusamos de um outro comportamento menos saudável. Por exemplo, podemos começar a fazer mais exercício físico, mas começamos a comer comida menos saudável. Como é que poderemos combater isso? Isso é uma pergunta bastante interessante e que dá para responder de várias formas. Normalmente as pessoas adotam um comportamento por alguma razão. Porquê é que eu quero fazer isto? Eles têm um motivo, as pessoas têm um motivo, têm uma razão para fazer alguma coisa. E essa razão é de ordem interna ou de ordem externa. E se ela é de ordem interna, o grau de compromisso e o impacto que isso possa ter futuramente é muito maior face a razões de natureza mais externa. Eu acho que aquilo que se passa são muito questões em que as pessoas, muitas das vezes, quando mudam de vida ou querem começar a adotar hábitos mais saudáveis, eu acho que têm uma tendência de mudar tudo repentinamente e de querer tudo muito rápido. Mas tal não é possível, como falava no outro dia, há comportamentos que demoram 9 meses a tornarem-se hábitos e outros que demoram muito mais tempo em função da complexidade dos mesmos, como referia. Embora há pessoas que no seu próprio pensamento, na sua introspeção, muitas das vezes pesam que é ok, eu fiz X minutos de atividade física, então significa que eu agora posso comer Y. E muitas vezes não percebem que isto tem que haver aqui um equilíbrio, tem que haver um balanço sobre aquilo que eu faço e aquilo que eu ingiro. E de forma a não voltar a comportamentos prévios. Como é que podemos combater esta questão? Esta questão pode ser combatida através dos nossos próprios estabelecimento de objetivos. Realmente, ou seja, eu estou neste momento aqui, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar aqui. E então o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? Então, eu comprometo-me comigo mesmo a fazer. E se eu me comprometo comigo mesmo a fazer, mais forte são essas questões. Muitas das vezes aquilo que está aqui associado é a falta de literacia para a saúde, ok? A falta de literacia para a saúde que pode inibir as pessoas de conseguirem ou de saberem fazer esse equilíbrio, pelo que devem pedir ajuda a profissionais especializados, tanto do ponto de vista da atividade física, nutrição, por aí fora, de forma a conseguirem ter mecanismos suficientes para conseguirem chegar aonde querem. Mas o mais importante de tudo é o facto de eu ter um determinado comportamento que seja uma tarefa, que seja, vamos lhe chamar missão, entre aspas, minha. Que seja aquilo que eu realmente quero. E não aquilo que os outros querem para mim. É diferente. Realizar o próprio plano pessoal. Sim. Por outro lado, há pessoas que ficam obcecadas com o novo comportamento, como por exemplo, deixam de comer tudo o que seja menos saudável e isso acaba por torná-las mais estressadas e menos felizes. Incorporar dias durante a semana em que comem algo que lhes dê prazer, mesmo que não seja 100% saudável, é algo que recomenda para o bem-estar psicológico destas pessoas e para que mantenham os seus bons hábitos a longo prazo? Sim, sem dúvida alguma. Nós somos seres de hábitos. E tudo funciona na base do equilíbrio. Portanto, se eu conseguir equilibrar tudo aquilo que eu como, tudo aquilo que eu faço, então eu tenho uma homeostasia, eu estou em homeostasia, estou em equilíbrio. Agora, eu não posso ingerir determinados alimentos e ter um gasto metabólico inferior. Ou vice-versa, ou ter uma atividade física superlativa e não comer para o nível de atividade física que eu tenho. Porque isso não vai equilibrar o organismo. Agora, se as pessoas tiverem dias específicos para fazer isso, pode ser uma estratégia, é uma estratégia de gestão delas mesmas, em que podem dizer, ok, à quarta-feira é o dia em que eu vou comer esta refeição, porque eu realmente gosto e faço sacrifícios durante a semana. E muitas das vezes é isto que pesa na própria balança interna das pessoas. Considera que falar do que vamos fazendo online, por exemplo, publicar histórias no Instagram ou noutras redes sociais, é uma boa forma de nos mantermos no bom caminho e não desistirmos dos novos comportamentos? Ou poderá criar demasiada pressão desnecessariamente? Por exemplo, se uma pessoa partilha todos os dias vídeos dela a fazer exercício,
No dia em que não o fizer, sentir-se ainda mais culpada e envergonhada porque toda a gente fica a saber que falhou. Muito bem. Há aqui alguns pontos de vista. Primeiro que tudo, o facto de, face à situação atual que estamos a viver e que nos obrigou a uma adaptação rápida, com recurso, nomeadamente, a plataformas digitais, uns seres humanos adaptam-se mais depressa e outros mais devagar. Contudo, o facto de nós termos a necessidade de publicar alguma coisa, não só para nós fazermos alguma atividade física, mas também, de certa forma, tentarmos influenciar outros a fazer, é uma boa prática, sem dúvida alguma. O facto das pessoas, um dia ou dois ou três, não publicarem um vídeo no que estão a fazer, não têm, de certa forma, que sentir vergonha disto, até porque a literatura diz-nos que, num processo de formação de hábito, falhar 1 ou 2 dias ou 3 do novo comportamento que estamos a adotar não tem repercussões na criação do hábito. Até por aí estamos ok. Só que aquilo que mais importante aqui é o processo de adaptação. Por exemplo, se tu fores de férias para algum sítio, tu sentes-te um bocado perdido face àquilo que é a tua rotina normal do teu dia-a-dia. E porquê é que te sentes perdido? Porque as tuas coisas do dia-a-dia estão em sítios diferentes, os teus horários mudam e, de certa forma, parece que ficas um bocadinho sem saber o que fazer até te adaptares ao contexto onde estás. Ok? Portanto, nós temos umas campainhazinhas na nossa cabeça em que nós temos sempre a tendência de fazer a mesma coisa nos mesmos sítios. Certo? Tu em casa tens um sítio específico onde tens a água, ou tens um sítio específico onde tens o pão, onde tens um sítio específico onde tens a fruta. Se tu mudas o contexto, vais mudar os sítios onde essas coisas estão. Então, tu até estas campainhas voltarem a estar ativas e fazer-se essa aprendizagem, isso demora algum tempo. O mesmo se passa neste contexto que tu me questionaste, que é, se eu gosto de promover aquilo que faço, sejam vídeos de atividade física ou outro tipo de comportamentos, então, em função dessa aprendizagem mais lenta ou mais acelerada, eu vou fazer uma aprendizagem mais sólida, ou seja, eu vou ativar estas campainhas mais rápido comparativamente a outras pessoas. Isto significa, por exemplo, conheces perfeitamente a experiência que o Pavlov fez com os cães. Eu falo nisto muitas vezes. E o que é que ele fez? Que ele denominou disto o condicionamento clássico. Os cães salivavam ao toque da campainha. Ou seja, eles já sabiam que a campainha tocava e que a seguir era-lhes dado o reforço. Ok? O mesmo se passa connosco. Portanto, se nós aprendemos muito mais rápido e tivermos a necessidade de fazer as mesmas coisas nos mesmos sítios, mais rapidamente nos vamos adaptar a esta questão. Agora, isto varia de pessoa para pessoa, em função das nossas características pessoais e, acima de tudo, das estratégias de gestão, o coping que nós temos, que nos permite rapidamente nos adaptarmos às situações às quais nos aparecem, como é o caso da que vivemos atualmente. Pois, porque quando se realiza este tipo de coisas, eles têm que ter estratégias, senão é um pouco fazer e sem nenhum fim. Sim, é fazer sem nenhum fim, exatamente. Até porque há uma necessidade, se tu estás proibido de sair de casa, ou tens que evitar ou tens que preservar um determinado distanciamento social, não podes, pelo menos por agora, ter os mesmos tipos de comportamentos que tinhas no pré-pandemia. Portanto, tens uma necessidade de te adaptares. Ver o que é que tu podes fazer com os mecanismos que tens para te adaptares a essa circunstância. Agora, fazer aquilo que já fazias. Ok. Agora, tendo em conta o contexto atual, como todos nós sabemos, estamos a viver um período excepcional e muito tem mudado nos últimos meses. Muitos destes novos comportamentos devem-se ao facto das pessoas terem mais tempo livre agora. De que forma acha que estes comportamentos se evoluirão? Será que conseguirão tornar-se hábitos? Ok.
como eu dizia, a adaptação dos sujeitos às novas circunstâncias vai variar, ou varia, melhor dizendo, em função dos seguintes aspectos. Primeiro, da complexidade do comportamento que estamos a falar. Segundo, dos recursos que eu tenho para me adaptar a eles. Se eu tenho mais tempo livre ou não, porque pode não haver mais tempo livre e tu em função do confinamento ao qual estás obrigado, podes fazer outro tipo de tarefas que não estavas habituado. Portanto, se tu queres, durante este período que estamos a viver, tornar estes comportamentos hábitos, a complexidade da tarefa é um fator preponderante, porque aquilo que a literatura nos indica e que já está bem descrito e estudado é quanto maior ou quão mais complexo assim é que é o comportamento for, mais difícil é ele tornar-se um hábito, independentemente de situações de excepcionalidade que estamos a viver ou daquilo que é o normal funcionamento das nossas vidas. Isso depende sempre desses fatores e dos recursos que eu tenho para fazer. Porque se eu não tiver recursos em mim para fazer um determinado comportamento, então é mais difícil eu tornar aquilo um hábito. Mas, obviamente, também temos que considerar aqui, já me esqueci de dizer, o tempo. Porque eu posso não ter tempo suficiente para fazer com que esses comportamentos aos quais eu me estou a adaptar novamente, recordemos a metáfora da campainha, para que eles se tornem de facto hábitos. Agora, até existe muita informação que nós em 21 dias conseguimos criar um hábito. O que é que acha disso? Não concordo. Muito sinceramente, não concordo. Já tive por várias oportunidades de explicar essa situação. Já contei essa história. Os 21 dias é uma premissa que deriva da década de 70 e que não tem qualquer tipo de fundamento científico. Porque eu não posso assumir que 21 dias é o suficiente para criar um hábito sem considerar a sua complexidade. Porque se eu quero beber um copo de água, obviamente é muito menos complexo do que fazer 15 minutos de corrida, seja numa intensidade moderada, ou baixa, ou vigorosa, por exemplo. Ou fazer outro comportamento qualquer que requer muito mais recursos do que propriamente beber um copo de água ou comer uma peça de fruta depois do almoço. Que são comportamentos muito mais simples. E os 21 dias é uma falácia porque isto varia em função da complexidade. Quais as estratégias fulcrais para manter as pessoas motivadas para adotarem hábitos mais saudáveis? Estratégias fulcrais. É assim, não há estratégias fulcrais. Isto depende da própria pessoa, ok? Porque se contigo posso adotar uma estratégia em que eu te dou uma espécie de um feedback sanduíche sobre aquilo que tu estás a fazer, isso para ti é ótimo, porque eu consigo te reforçar positivamente uma determinada ação, corrijo ou dou-te uma sugestão sobre o que tu deves melhorar e termino com um reforço positivo, isso para ti pode ser bom. Mas, por exemplo, para outro colega teu, o feedback já não funciona. Eu já necessito, por exemplo, de me sentar com ele, de definir objetivos, definir tarefas concretas, necessito lhe dar um maior suporte à autonomia, enfim, estas pessoas, nós que somos agentes de mudança, temos a função de criar condições para que as pessoas se motivem. E só assim é que isto é possível, porque a motivação, como também já tive a oportunidade de dizer, é um fator essencial, mas ela parte da própria pessoa. E nós não motivamos ninguém. Isto é muito importante. Nós criamos condições. E ao criar condições, temos que ter a capacidade de saber quais as melhores estratégias em função da pessoa que temos à nossa frente. Porque o que funciona com o A pode não funcionar com o B. Como eu disse também já, isto não é. Nós não vamos à farmácia e compramos uma dose de motivação. Nós temos que adaptar aquilo que são as estratégias em função daquilo que são as vicissitudes
da circunstância. Tal como tinha dito anteriormente, mas agora com esta situação atual, existe muita informação que nos diz que o hábito demora os 21 dias, que, como já disse, que era mentira, mas há muitas pessoas a dizer isso. O que é que pode acrescentar assim mais para reforçar a ideia de que os 21 dias é só uma ideia falsa e não tem um objetivo em concreto? Eu não disse que os 21 dias era mentira. Eu disse que os 21 dias não funcionam para todos os comportamentos e que devemos considerar a complexidade dos mesmos. E dei o exemplo do copo de água, de beber uma peça de fruta comparativamente a um comportamento de atividade física. Aquilo que eu posso acrescentar é aquilo que a ciência diz. Porque uma coisa é eu dizer que são 21 dias, ou 28, ou 30. Outra coisa é eu dizer que de facto são assim porque eu tenho evidências concretas para dizer. Portanto, o importante é que as pessoas possam ler informações fidedignas e que de facto percebam que esta questão do processo de hábito é uma questão muito complexa e que deve-se ter em consideração o contexto, a complexidade e os recursos. E procurar informação em fontes fidedignas e não em blogs ou sites com nenhum fundamento científico em que simplesmente nós damos opiniões, ou até em alguns livros que muitas das vezes são escritos sem grande fundamento científico. Portanto, a ciência é aquilo que nos baliza e é aquilo que nos indica o caminho. É a grande diferença para o senso comum, não é? O senso comum vai do diz que disse e dos provérbios e não é. Sim. E a ciência, de facto, mostra as evidências. E quais são as fontes assim mais importantes ou mais interessantes assim para alguém que não conhece, para ir pesquisar e saber mais informação sobre isso? As fontes, podes repetir que eu não percebi muito bem. Quais são as fontes assim mais interessantes e fáceis, práticas para as pessoas poderem perceber de forma assim fácil? Assim, as fontes mais fáceis são as plataformas que existem onde toda a investigação científica está depositada. Mas muitas das vezes isso não está acessível a qualquer pessoa. Portanto, mas há uma forma pode ser eficaz. Muitas das vezes as pessoas têm tendência a seguir determinadas pessoas e aquilo que as pessoas colocam em importância. Inclusivamente já comecei a ver em algumas pessoas que começam a colocar os benefícios da atividade física, o impacto que tem na variável A, B ou C, e no final do próprio post costumam colocar umas referências bibliográficas sobre isso. Portanto, às vezes uma forma também fácil de fazer isso pode ser e seguir essas pessoas, perceber que fontes é que utilizam, perguntar, pedir informação, é acessível. Também, outra forma pode ser contactar diretamente com algumas pessoas que sejam intervenientes importantes nas áreas em que as pessoas procuram algum tipo de conhecimento e pedir informações sobre isso, pedir conselhos, pedir sugestões e, obviamente, também os próprios profissionais. O professor pode-nos dizer um ou dois artigos seus que possam explicar o que falámos sobre este tema? Os que eu aconselhar, assim. Um ou dois artigos sobre a questão da motivação e do hábito. Realizados pelo professor. Esses dois que tu acabaste de dizer, de certa forma, têm não concretamente a ver com o processo de criação de hábito, mas com alguns dados preliminares que podem indicar isso. Principalmente o último. Como disse, é ainda uma matéria pouco em ascensão, por assim dizer, em que estamos neste momento a acabar umas recolhas relativamente a estes processos e contamos que brevemente consigamos publicar alguma coisa relacionada concretamente com o hábito e com os fatores ou determinantes relacionados com a sua promoção. Para já, dentro disto, há escritos por nós, esse último é o mais parecido que temos para se perceber então a importância que o próprio comportamento passado, que pode ser uma das variáveis importantes para dar força ao processo de automaticidade, ao pico de automaticidade, pode ser importante para se começar a perceber como é que estas questões podem funcionar no domínio da atividade física. Muito bem.
Deixa só ver se temos. Ok. Ok. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite do Núcleo. Foi um prazer tê-lo aqui esta tarde connosco. Obrigado também a todos os que estiveram a assistir a este direto e esperamos que a informação em partilhada tenha sido útil e que continuem em segurança. Ok. Obrigado, Filipe. Também agradeço uma vez mais o convite. Não sei se há mais alguma questão que eu possa esclarecer, que tenha ficado menos esclarecida ou menos clara, ou se alguém tem alguma questão das pessoas que estão também a assistir para que possa responder. Há uma questão aqui no público. Ok. Há uma questão do José Ferrão. Para quando uma disciplina de linguagem corporal na licenciatura? Uma disciplina de linguagem corporal. Boa pergunta. Boa pergunta. É de facto importante. É de facto importante a própria linguagem corporal. Muitas das vezes é uma das formas de comunicação, como todos nós sabemos, e que muitas das vezes é não só a forma como falamos, mas a forma como nós nos expressamos quando falamos, ou até mesmo quando não falamos, tem um impacto positivo ou negativo nas pessoas que nos estão a ouvir. Só que isso obrigaria, obviamente, pode ser uma possibilidade, uma disciplina de opção, por exemplo, mas a fazer concretamente parte do plano de estudos nesta fase do campeonato penso que será mais complicado, porque obriga, obviamente, a reestruturações. Era interessante a ver. Sim, e essa, sem dúvida, a forma como tu te manifestas através de linguagem não verbal é fundamental. E muitas das vezes nós, lá está, temos determinadas formas de reagir à circunstância ou à questão que nos colocam, seja uma questão, por exemplo, quando alguém nos coloca um elogio ou coloca-nos uma questão que nós não estamos preparados, e a forma como nós corporalmente reagimos já é inconsciente. E fazemos isso e a própria pessoa percebe se nós estamos mais ou menos à vontade em função do que estamos a fazer. Portanto, boa questão do José Ferrão e sim, é todo importante. Eu era o primeiro a inscrever-me. Acho que é muito importante. Muito a falar a sério. Falar muito a sério. Acho que já não temos mais questões. Se não houver mais questões. Pode ser. O José Ferrão está a dizer que pode ser importante para quando nos expressamos e para uma melhor compreensão do cliente nas diferentes áreas da nossa escola. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Nós munirmos as pessoas de diferentes skills é fundamental na forma como interagimos com as próprias pessoas. Sem dúvida alguma. Nós tivemos uma cadeira que era parecida, com linguagem corporal, mas não era tão específico. Nós tivemos apenas um toque. Sim. E era bastante interessante. Sim, há várias formações sobre a questão da própria linguagem corporal, até mesmo as próprias, colocar as pessoas em diferentes circunstâncias que fazem com que elas percepcionem diferentes emoções, como é que elas reagem aqui, como é que reagem acolá, aprender a controlar essas questões, sem dúvida alguma, é fundamental. Acho que já não há mais questões. Se não houver... ok. Penso que já não há mais questões. Ok. Obrigado mais uma vez, professor, por ter estado aqui presente. Obrigado eu, foi um gosto grande poder estar aqui, partilhar algumas coisas convosco sobre as questões que foste colocando e reitero os agradecimentos em teu nome, extensíveis obviamente ao Núcleo de Estudantes. E parabéns por esta iniciativa
que acho que é muito importante fazerem-no e demonstrarem também aquilo que vocês poderão estar habilitados a fazer no futuro. Obrigado. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.